Você confiaria em alguém que te expôs diante de todos? E aceitaria a mão estendida por um estranho só porque ele te olhou diferente de todos os outros? Camila só queria ser aceita. Mas naquela noite, em um jantar elegante, tudo virou pesadelo. Sua maior vulnerabilidade foi usada contra ela, mas o que ninguém esperava é que o homem mais poderoso do salão se levantaria por ela. Uma história sobre dor pública, desejo escondido e um amor que nasce da proteção. Curta se você já foi humilhado por ser quem é. Comente, você confiaria em quem te defendeu no momento mais doloroso? O reflexo no espelho mostrava uma jovem de 18 anos tentando parecer mais velha do que era. Camila ajustou pela 10ª vez o vestido azul marinho que sua tia insistira em emprestar. Um pouco justo demais para seu gosto. Um pouco mais revelador do que sua timidez permitia. "Você está linda!" exclamou Bruna, entrando no quarto sem bater. Sua presença era como fogos de artifício, brilhante, barulhenta e impossível de ignorar. "Esse jantar vai ser épico!" Camila forçou um sorriso. O evento na mansão dos Hotman era o assunto da semana em seu pequeno círculo social. Sua tia, Diana, havia conseguido convites através de conexões misteriosas e a expectativa era sufocante. "Não sei se devo ir", murmurou Camila, seus dedos brincando nervosamente com a barra do vestido. "Não conheço ninguém. Não sei como me comportar nesses eventos." Bruna revirou os olhos, jogando-se dramaticamente na cama perfeitamente arrumada. "Para com isso. É sua chance de conhecer gente interessante, talvez até encontrar um namorado." O rubor subiu instantaneamente pelo pescoço de Camila. "Você sabe que eu nunca..." As palavras morreram em sua garganta, embaraçosas demais para serem pronunciadas. "Espera." Bruna sentou-se abruptamente, seus olhos brilhando, com curiosidade mal contida. "Você nunca... nunca mesmo?" Camila sentiu seu coração acelerar. Bruna era sua única amiga desde que se mudara para morar com a tia. Após o falecimento de seus pais, talvez fosse hora de confiar nela com seu segredo mais íntimo. "Eu nunca estive com ninguém", confessou em um sussurro. "Sou... virgem." A palavra soou estranha em seus lábios, como um segredo antigo finalmente revelado. O silêncio que seguiu durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Então Bruna soltou uma risada que fez Camila se encolher internamente. "Ai, amiga, desculpa." Apressou-se ela ao notar o desconforto de Camila. "Não estou rindo de você, juro. É só que, bem, é meio fofo, sabe? Como uma princesa de conto de fadas." "Por favor, não conte para ninguém", pediu Camila, seus olhos implorando. "É algo pessoal. Claro que não vou contar", prometeu. Bruna, levantando-se para abraçar a amiga. "Seu segredo está seguro comigo. Palavra de melhor amiga." As horas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Diana insistiu em fazer a maquiagem de Camila, transformando seus traços delicados em algo mais sofisticado. O resultado no espelho era quase irreconhecível. Uma jovem mulher elegante, onde antes havia apenas uma menina tímida. A mansão dos Hotman era exatamente como Camila imaginara, imponente, ostensiva, intimidante. Colunas de mármore se erguiam até o céu noturno, e uma escadaria majestosa conduzia os convidados até o salão principal. "Respira", sussurrou Diana, notando o nervosismo da sobrinha. "Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer um." O salão era um estudo em opulência. Cristais cintilavam no teto, refletindo a luz dourada em milhares de direções. Mulheres em vestidos de grife circulavam com taças de champanhe, seus risos musicais ecoando pelas paredes ornamentadas. Bruna logo encontrou seu grupo habitual, jovens da alta sociedade que Camila conhecia apenas de vista. Contra seu melhor julgamento, deixou-se ser arrastada para junto deles. "Então", começou Amanda Hotman, a anfitriã da noite, seus olhos calculistas avaliando Camila dos pés à cabeça. "Como é morar com uma tia?"
Deve ser diferente. Camila sentiu o veneno por trás das palavras açucaradas. Na verdade, ela é praticamente uma mãe para mim. Cortou firmemente, surpreendendo a si mesma com a força em sua voz. Um garçom passou oferecendo champanhe, e ela aceitou uma taça mais por nervosismo que por desejo. O jantar foi servido em uma mesa impressionante, longa o suficiente para acomodar 50 pessoas. Camila encontrou seu lugar marcado entre Bruna e um senhor idoso, que parecia mais interessado em seu celular que na companhia. Foi quando a mãe de Bruna, Verônica, ergueu sua taça, chamando a atenção de todos. Seus olhos brilhavam com malícia mal contida, e Camila sentiu um arrepio de apreensão percorrer sua espinha. Um brinde, anunciou ela, sua voz carregando aquele tom artificial de quem pretende causar dano. A juventude e a inocência. Camila congelou, seu olhar encontrando o de Bruna do outro lado da mesa. Sua suposta amiga desviou os olhos, um sorriso culpado brincando em seus lábios pintados. Imaginem só, continuou Verônica, saboreando cada palavra como um predador saboreia, sua presa. 18 anos e nunca foi tocada por homem nenhum. Uma verdadeira relíquia nos dias de hoje. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. 50 pares de olhos se voltaram para Camila, alguns com escárnio, outros com falsa piedade. O ar no salão pareceu subitamente denso demais para respirar. Com licença, murmurou ela, levantando-se abruptamente. Suas pernas tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé. Na pressa de escapar, seu salto prendeu no tapete persa, fazendo-a cambalear. Foi então que sentiu. Uma mão forte e firme, amparando seu braço, impedindo sua queda. O toque era quente, seguro, definitivo. Quando ergueu os olhos, encontrou um par de olhos verdes que a observavam com uma intensidade perturbadora. O homem estava sentado algumas cadeiras adiante. Como não o notara antes, sua presença era magnética, seu rosto esculpido em ângulos precisos que sugeriam tanto poder quanto perigo. Cuidado, disse ele, sua voz baixa alcançando apenas seus ouvidos. Algumas quedas são mais difíceis de recuperar que outras. O burburinho no salão diminuiu consideravelmente. Pelo canto do olho, Camila notou expressões de surpresa e até mesmo medo nos rostos ao redor. Quem era este homem que com um simples gesto podia silenciar uma sala inteira? Eu preciso ir, conseguiu balbuciar, mas seus pés pareciam grudados ao chão sob o peso daquele olhar. Não, respondeu ele simplesmente, sua mão ainda segurando seu braço com gentileza firme. Você vai ficar. Foi então que ele se levantou, sua altura impressionante dominando o ambiente. O silêncio agora era absoluto, como se todos prendessem a respiração simultaneamente. Camila sentiu algo mudar no ar. Uma mudança sutil, mas definitiva, como um momento antes de uma tempestade. O homem misterioso ainda segurava seu braço, e naquele toque havia mais que apoio físico. Havia uma promessa silenciosa de proteção. O som dos talheres contra a porcelana fina cessou completamente quando ele se levantou. Seu terno italiano impecável delineava uma figura imponente que parecia preencher todo o espaço do salão. Camila sentiu o aperto em seu braço suavizar, mas não desaparecer completamente. Enzo Mancini, sussurrou alguém próximo, o nome carregando um peso que fez várias pessoas se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Até mesmo Amanda Hotman, sempre tão segura de si, parecia ter perdido alguns tons de cor. Verônica, no entanto, mantinha seu sorriso artificial, embora suas mãos agarrassem a taça de champanhe com força desnecessária. Sr. Mancini, começou ela, tentando manter o controle da situação. Não sabia que se interessava por assuntos tão juvenis. O sorriso que surgiu nos lábios de Enzo não alcançava seus olhos. Era um sorriso predatório, calculado, que fez Camila estremecer. Não de medo,
mas de uma emoção que não conseguia nomear. Interessante. Sua voz grave preencheu o ambiente como trovão distante. Como algumas pessoas confundem classe com posição social. Seus olhos verdes fixaram-se em Verônica com intensidade glacial. Espero que se divirta com o pouco que resta da sua reputação. O silêncio que seguiu foi absoluto. Verônica empalideceu visivelmente, sua taça tremendo tanto que algumas gotas de champanhe mancharam a toalha de linho francesa. Mas, tentou ela novamente, sua voz falhando. Foi apenas uma brincadeira inocente. Inocente? A palavra soou como uma chicotada no ar pesado. Como a senhorita que decidiu expor publicamente. Ou inocente como seu histórico de 3 divórcios e contas suspeitas nas Ilhas Cayman? Camila observava a cena como se estivesse em um sonho febril. Como este homem, que nunca vira antes, podia ter tanto poder? Por que estava defendendo-a com tal ferocidade? Sr. Mancini, interviu Diana, sua voz tremendo levemente. Talvez seja melhor. Silêncio, cortou ele, sem erguer a voz, mas carregando autoridade suficiente para fazer todos se encolherem. Seus olhos encontraram os de Camila novamente, suavizando, quase imperceptivelmente. Você vem comigo, agora. Não era um pedido. Não era exatamente uma ordem. Era uma declaração de fato, como se o universo já tivesse decidido que este seria o curso natural dos acontecimentos. Mas... Bruna tentou se manifestar, talvez um lampejo tardio de culpa atravessando sua consciência. O olhar que Enzo lhe direcionou foi suficiente para fazê-la recuar fisicamente. Quanto a você, disse ele, sua voz carregando desdém palpável. Sugiro que repense suas amizades. Traidores raramente se contentam com uma única traição. Camila sentiu suas pernas tremerem quando ele a guiou suavemente em direção à saída. O salão permanecia em silêncio sepulcral, como se uma força maior que a etiqueta social os mantivesse paralisados. No hall de entrada, uma limusine preta já aguardava, como se Enzo tivesse previsto exatamente como a noite se desenrolaria. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, abriu a porta sem demonstrar surpresa alguma. Senhorita, disse Enzo, indicando o interior luxuoso do veículo. A menos que prefira retornar ao circo lá dentro. Camila hesitou por um momento. Toda sua vida havia sido pautada pela cautela, pelo medo de se expor, de se arriscar. Mas algo naqueles olhos verdes, algo na forma como ele a defendera sem pedir nada em troca, a fez tomar uma decisão. Para onde vamos? Perguntou ela, surpreendendo, a si mesma com a firmeza em sua voz. Um fantasma de sorriso genuíno brincou nos lábios dele, para longe de máscaras e mentiras. O interior da limusine era um santuário de couro italiano e madeira nobre. Camila se acomodou o mais discretamente possível, tentando ocupar o mínimo de espaço. Enzo, por outro lado, sentou-se com a confiança natural de alguém que conhece exatamente seu lugar no mundo. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que me defender assim? Enzo permaneceu em silêncio por alguns momentos, seus olhos fixos na paisagem noturna além da janela. Existem certos tipos de crueldade, disse ele finalmente, que não podem passar impunes. Você conhecia meus pais? Arriscou ela, buscando alguma explicação lógica para seu interesse. Não, respondeu ele simplesmente. Conheci muitas Verônicas ao longo da vida. Pessoas que constroem seu poder diminuindo os outros, que confundem vulnerabilidade com fraqueza. O carro deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade, deixando para trás o bairro nobre onde a mansão dos Hotman se erguia como um monumento à ostentação. Para onde estamos indo? Perguntou Camila novamente, notando que não reconhecia mais as ruas. Minha casa, respondeu ele, observando sua reação, atentamente. A menos que prefira retornar para sua tia. Camila considerou suas opções. Voltar significaria enfrentar as consequências imediatas do escândalo. Os olhares, os sussurros. Significaria ver Bruna no dia seguinte,
fingindo arrependimento enquanto espalhava mais versões distorcidas da história. Não, decidiu ela. Não quero voltar. Não hoje. Algo nos olhos de Enzo brilhou. Aprovação, talvez, ou compreensão. Você é mais forte do que pensa, comentou ele. Mas escolher fugir de hienas não é covardia. É estratégia. A limusine começou a subir uma estrada particular, ladeada por árvores centenárias cujos galhos formavam um túnel natural sobre eles. Ao longe, uma mansão começou a se materializar. Não ostensiva como a dos Hotman, mas elegante em sua simplicidade arquitetônica. Bem-vinda à Vila Mancini, disse ele quando o carro parou diante da entrada principal. Aqui, você não precisa de máscaras. O interior da casa era um estudo em contraste com o ambiente que haviam deixado para trás. Onde a mansão Hotman gritava riqueza em cada detalhe, aqui a opulência era discreta, quase minimalista em sua sofisticação. O quarto de hóspedes está preparado, informou ele, conduzindo-a através de um corredor decorado com obras de arte contemporânea. Mas se preferir. O sofá, interrompeu ela suavemente. Prefiro o sofá, por enquanto. Enzo assentiu, compreendendo sem necessidade de explicações. O sofá ficava na biblioteca. Um cômodo impressionante com paredes forradas de livros do chão ao teto. Fique à vontade, disse ele, dirigindo-se a um bar discreto no canto. Chá ou algo mais forte? Chá, por favor, respondeu ela, acomodando-se no sofá de couro macio. Acho que já tive emoções fortes suficientes por uma noite. Um sorriso genuíno, o primeiro da noite, surgiu no rosto dele. Era surpreendente como aquela simples expressão transformava suas feições, suavizando os ângulos duros de sua face. Sabe, comentou ele enquanto preparava o chá com precisão quase ritual. Existe uma certa poesia em encontrar força justamente nos momentos que outros escolhem para nos quebrar. Camila observou seus movimentos precisos, a forma como suas mãos grandes manuseavam a delicada porcelana chinesa, com surpreendente delicadeza. Havia algo hipnotizante em seu controle, em sua presença que parecia preencher cada espaço vazio. — Quem é você realmente? Perguntou ela quando ele lhe entregou a xícara fumegante. — Por que todos parecem temer você? As pessoas, respondeu ele sentando-se em uma poltrona próxima, temem o que não podem controlar. E eu? Digamos que aprendi cedo que controle é uma ilusão que poucos podem se dar ao luxo de manter. O aroma suave de jasmim subia em espirais da xícara, criando uma atmosfera quase onírica na biblioteca iluminada apenas por abajures estrategicamente posicionados. Descanse, disse ele suavemente, levantando-se. Amanhã será outro dia, e você descobrirá que algumas batalhas são mais fáceis de lutar depois de uma noite de sono. Quando ele se retirou, Camila permaneceu acordada por algum tempo, observando as sombras dançarem nas estantes de livros. Em algum lugar da cidade, sabia que seu nome estava sendo sussurrado em conversas, sua história sendo distorcida em fofocas maldosas. Mas aqui, neste santuário de livros e silêncio, protegida por um homem que parecia ter saído das páginas de um romance gótico, Camila sentiu algo que não experimentava desde a morte de seus pais. Segurança. O primeiro raio de sol da manhã encontrou Camila encolhida no sofá da biblioteca, o cobertor de cachemire, que não estava ali quando adormecera, escorregando de seus ombros. Por um momento, ficou desorientada, até que as memórias da noite anterior a atingiram como ondas sucessivas. O tilintar suave de porcelana anunciou a chegada de Maria, a governanta que Enzo apresentara brevemente na noite anterior. A senhora de cabelos grisalhos carregava uma bandeja com café da manhã que parecia saído de um filme francês. O Sr. Mancini pediu para informar que teve que sair cedo para resolver alguns assuntos, disse ela, enfatizando a última palavra, de maneira significativa. Mas insistiu que a senhorita fique à vontade. Camila assentiu, tentando ignorar o desapontamento que sentiu ao saber que ele não estava. Seu celular, silencioso durante toda a noite, agora vibrava incessantemente, com mensagens e ligações perdidas. Sua tia ligou várias vezes,
informou Maria gentilmente. O Sr. Mancini falou com ela pessoalmente, explicando a situação. Ela entendeu, depois que ele explicou certas coisas sobre a Sra. Verônica. O nome fez Camila estremecer, lembrando-se da humilhação pública. O que exatamente o Sr. Mancini faz? Perguntou hesitante. Maria sorriu enigmaticamente enquanto servia café em uma xícara de porcelana delicada. Oficialmente, ele administra um império financeiro. Na prática, digamos que ele coleciona segredos tão valiosos quanto as obras de arte que decoram estas paredes. O dia se arrastou lentamente. Camila explorou a mansão, descobrindo que cada cômodo parecia contar uma história diferente. A biblioteca, onde passara a noite, era claramente o coração da casa. Livros raros misturavam-se com primeiras edições, criando um aroma único de papel antigo e história. Foi no início da tarde que encontrou o quarto de música. Um piano de cauda Steinway ocupava o centro do espaço. Suas teclas de marfim convidativas sob a luz que entrava pelas janelas francesas. Seus dedos tocaram as teclas hesitantemente. Anos de aulas forçadas por sua mãe haviam criado uma relação complicada com o instrumento. A melodia que surgiu era melancólica, refletindo seus pensamentos confusos. Chopin. A voz grave de Enzo a surpreendeu, fazendo-a parar abruptamente. Ele estava parado à porta, seu terno escuro trocado por uma camisa branca com mangas dobradas, revelando antebraços fortes marcados por uma tatuagem discreta. Noturno em mi bemol maior. Interessante escolha. Me desculpe. Apressou-se ela, levantando-se do banco. Não deveria ter... Continue. Interrompeu ele suavemente, aproximando-se com aquela graciosidade felina que parecia natural nele. A casa esteve silenciosa por tempo demais. Camila hesitou, suas mãos pairando sobre as teclas. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Me ajudando, me protegendo. Não me conhece. Enzo permaneceu em silêncio por alguns momentos, seus olhos verdes estudando-a com intensidade perturbadora. Às vezes, disse ele finalmente, reconhecemos nas pessoas algo que nos lembra de quem já fomos, ou de quem poderíamos ter sido. E o que você vê em mim? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, sua voz mais baixa que um sussurro. Ele se aproximou mais, seu perfume, uma mistura sofisticada de sândalo e algo indefinível, envolvendo-a como uma promessa não pronunciada. Vejo alguém que o mundo tentou quebrar cedo demais. Alguém que esconde sua força atrás de fragilidade aparente. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade estática. Camila sentiu seu coração acelerar, uma sensação nova e assustadora, florescendo em seu peito. Não é só vergonha, confessou ela, suas mãos tremendo levemente sobre as teclas do piano. É medo de sentir algo pela primeira vez. O silêncio que seguiu sua confissão foi ensurdecedor. Enzo moveu-se para mais perto. Sua presença uma força magnética impossível de ignorar. O medo, disse ele suavemente. Às vezes é apenas a antecipação de algo extraordinário. Suas mãos encontraram as dela sobre as teclas, o toque enviando arrepios por sua espinha. Eram mãos fortes, marcadas por pequenas cicatrizes que contavam histórias que ela ansiava conhecer. Toque para mim, pediu ele, sua voz mais rouca que o normal. Deixe a música dizer o que as palavras não conseguem. E ela tocou. Deixou seus dedos dançarem sobre as teclas, transformando emoções confusas em melodia pura. Não era mais Chopin. Era algo novo, algo seu, nascido do momento e da presença dele atrás dela. Sua própria composição? Perguntou ele quando a última nota se dissipou no ar. Acabei de criar, admitiu ela, surpresa consigo mesma. Nunca tinha composto antes. Algumas coisas, murmurou ele, precisam do momento certo para florescer. Seus dedos roçaram levemente o pescoço dela ao se afastar. Um toque tão sutil que poderia ter sido imaginação. O resto da tarde passou como um sonho febril. Jantaram na varanda,
observando o sol se pôr sobre os jardins imaculados. A conversa fluía naturalmente, evitando cuidadosamente tanto o passado quanto o futuro. Existia apenas o presente, suspenso, como uma bolha de sabão no ar. Foi apenas quando a noite caiu completamente que a realidade começou a se infiltrar novamente. O celular de Camila vibrou com uma mensagem de Bruna. Longas palavras de falso arrependimento que faziam seu estômago revirar. Não responda. A voz de Enzo soou próxima, fazendo-a sobressaltar. Algumas pessoas só merecem nosso silêncio. Como você... começou ela. Mas ele apenas sorriu. Aquele sorriso enigmático que não alcançava completamente seus olhos. Tenho meus métodos, respondeu simplesmente. E amanhã você descobrirá exatamente como Verônica e sua filha aprenderão o verdadeiro significado de consequências. Havia algo quase predatório em sua voz. Um lembrete de que por trás da sofisticação e gentileza existia um homem que o mundo temia por boas razões. Não quero vingança, disse Camila suavemente. Só quero seguir em frente. Enzo a observou por um longo momento, como se visse algo além de sua aparência frágil. Às vezes, disse ele finalmente, seguir em frente é a maior vingança que podemos ter. O quarto de hóspedes aguardava, impecavelmente preparado, mas novamente Camila escolheu o sofá da biblioteca. Havia algo reconfortante nas paredes forradas de livros, no cheiro de papel antigo e história. Por que a biblioteca? Perguntou ele, aparecendo silenciosamente com mais uma xícara do chá de jasmim que ela começava a associar com segurança. Os livros não mentem, respondeu ela simplesmente. Não fingem ser algo que não são. Mesmo as histórias fictícias carregam verdades mais honestas que muitas pessoas que conheci. Um sorriso genuíno, raro e precioso, iluminou o rosto dele. Você é uma surpresa constante, Camila Costa, declarou ele, seu nome soando como música em seus lábios. Quando ele se retirou, deixando-a sozinha com seus pensamentos e o aroma reconfortante do chá, Camila percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dela. Não era apenas a humilhação da noite anterior, ou a proteção inesperada que encontrara. Era algo mais profundo, mais assustador. Um despertar que ia além da inocência que Verônica tentara usar como arma contra ela. Era o reconhecimento de que algumas primeiras vezes não tem nada a ver com o físico, e tudo a ver com a alma. O convite chegou através de Maria, carregado em uma bandeja de prata junto com o café da manhã. Um envelope simples, mas elegante, contendo apenas algumas palavras escritas na caligrafia distintiva de Enzo. Jantar comigo esta noite? O vestido está no seu quarto. Camila sentiu seu coração acelerar ao abrir a porta do quarto de hóspedes que ainda não usara. Sobre a cama, king size, repousava um vestido que tirou seu fôlego. Seda verde esmeralda que parecia fluir como água entre seus dedos. O Sr. Mancini tem um olho excepcional para tamanhos, comentou Maria, entrando silenciosamente com uma caixa de sapatos. Nunca o vi errar uma medida. A informação causou um arrepio em Camila. A ideia de que Enzo a observara com tanta atenção, notando cada detalhe de sua figura, despertava sensações que ela nunca experimentara antes. As horas até o anoitecer se arrastaram como mel espesso. Camila alternava entre a biblioteca e o quarto de música, seus dedos inquietos buscando nas teclas do piano algum alívio para a ansiedade crescente. Foi Maria quem a ajudou a se preparar, seus dedos experientes transformando os cabelos castanhos de Camila em ondas suaves que emolduravam seu rosto. A maquiagem era leve, apenas realçando seus traços naturais. Perfeito, declarou a governanta, dando um passo atrás para admirar seu trabalho. Exatamente como ele imaginava. O vestido se ajustava como uma segunda pele, mas sem vulgaridade. Era elegante, sofisticado, fazendo Camila se sentir pela primeira vez como a mulher que era, não a menina que todos insistiam em ver. Enzo a aguardava no jardim de inverno, um espaço mágico onde paredes de vidro se encontravam com trepadeiras floridas, criando um ambiente que parecia suspenso entre interior e exterior. Ele estava de
costas quando ela entrou, observando a noite através do vidro. Ao som de seus passos, virou-se lentamente e Camila sentiu o ar fugir de seus pulmões. O terno negro que ele usava parecia ter sido costurado por anjos, cada linha de seu corpo poderoso delineada com precisão devastadora. Mas foram seus olhos que a capturaram, verdes como o vestido que escolhera para ela, brilhando com uma intensidade que fez seu coração tropeçar. Você está... Ele pausou, parecendo pela primeira vez sem palavras. Extraordinária. Uma única mesa havia sido preparada, iluminada por velas que dançavam suavemente na brisa noturna, que entrava pelas janelas parcialmente abertas. O aroma de jasmim, seu chá favorito, misturava-se com algo mais rico, mais sedutor. Você planejou tudo isso? Não era uma pergunta. Camila podia ver nos detalhes meticulosos, da música suave ao vinho tinto que já respirava em taças de cristal. Culpado, admitiu ele puxando sua cadeira. Seus dedos roçaram levemente o ombro exposto dela, ao se afastar, enviando arrepios por sua espinha. O jantar era uma obra de arte culinária, mas Camila mal registrou os sabores. Estava hipnotizada pela forma como a luz das velas brincava no rosto de Enzo, criando sombras que o tornavam ainda mais fascinante. A conversa fluía naturalmente, pulando de literatura para música, de arte para filosofia. Enzo tinha o dom de fazê-la sentir-se inteligente, interessante, como se cada palavra que ela pronunciasse fosse um tesouro a ser saboreado. Foi quando a sobremesa foi servida, algo decadente envolvendo chocolate amargo e frutas vermelhas, que ela notou a mudança. O ar parecia mais denso, carregado de eletricidade estática. Tem certeza? Perguntou ele suavemente, seus olhos fixos nela com intensidade quase palpável. Que não quer que eu vá embora? Camila sentiu seu coração disparar. A pergunta carregava peso, significado, possibilidades que a assustavam e atraíam em igual medida. Suas mãos encontraram a camisa dele, os dedos se fechando sobre o tecido fino. Dessa vez, sussurrou ela, sua voz trêmula mas decidida. Quero sentir tudo. O primeiro beijo foi como mergulhar em água morna, suave, envolvente, inevitável. Os lábios de Enzo eram gentis, mas determinados, guiando-a com experiência através de sensações que a faziam tremer. Suas mãos grandes encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto com uma urgência controlada que a fez suspirar contra sua boca. O perfume dele, sândalo e poder e desejo, invadia seus sentidos, fazendo sua cabeça girar. Podemos parar, murmurou ele entre beijos, seus dedos traçando padrões hipnóticos em sua pele exposta. A qualquer momento. Mas Camila não queria parar. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente presente em seu próprio corpo, cada terminação nervosa viva e pulsante com desejo. O caminho até o quarto principal foi uma dança lenta, pontuada por beijos que aumentavam em intensidade a cada passo. Enzo a conduzia como se ela fosse feita de cristal, preciosa, delicada, mas não frágil. O quarto era um estudo em luxo discreto, lençóis de seda negra contrastando com paredes claras, iluminação suave criando uma atmosfera íntima sem ser intimidante. Ainda podemos parar, repetiu ele, seus olhos buscando os dela com intensidade quase dolorosa. Havia preocupação genuína em sua voz, respeito que só a fez desejá-lo mais. Em resposta, ela deixou o vestido deslizar por seus ombros, caindo como água esmeralda a seus pés. O olhar de Enzo escureceu visivelmente, desejo e admiração misturando-se em suas íris verdes. Você é uma obra de arte, declarou ele, sua voz rouca de emoção contida. Seus dedos traçaram uma linha delicada de seu pescoço, até sua cintura, fazendo-a estremecer. O primeiro toque mais íntimo a fez arquejar. Sensações novas, avassaladoras, que a faziam querer mais sem saber exatamente o que. Enzo a guiava com perícia através de cada descoberta, cada sensação, cada gemido. Olhe para mim, pediu ele quando seus corpos finalmente se uniram.
O desconforto inicial foi rapidamente substituído por ondas de prazer que a faziam ver estrelas. Seus olhos se encontraram. Verde contra castanho, experiência contra inocência, desejo contra entrega. Naquele momento, Camila entendeu que algumas primeiras vezes são sagradas, não pela ação em si, mas pelo significado que carregam. O clímax a atingiu como uma onda, fazendo seu corpo inteiro tremer sob as mãos experientes dele. Enzo a seguiu. Logo depois, seu nome escapando de seus lábios como uma prece. Depois, deitada contra seu peito forte, ouvindo as batidas de seu coração voltarem ao normal, Camila se sentiu completa de uma maneira que nunca imaginara possível. "Você está bem?" perguntou ele suavemente, seus dedos brincando com os cabelos dela. "Melhor que bem", respondeu ela sonolenta, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. "Me sinto viva." Enzo depositou um beijo suave em sua testa. "Você é extraordinária", murmurou ele. "Não apenas hoje, sempre." O sono a encontrou, ainda nos braços dele, embalada pelo ritmo constante de sua respiração e pelo perfume que agora associaria para sempre com esta noite. Sândalo, desejo e algo mais profundo, mais significativo. Sua última percepção consciente foi a sensação dos dedos dele traçando padrões suaves em suas costas nuas, como se estivesse memorizando cada centímetro de sua pele, com toques que eram tanto possessivos quanto reverentes. Lá fora, a noite continuava sua dança eterna, indiferente à transformação profunda que ocorrera dentro daquele quarto. Mas, para Camila, o mundo nunca mais seria o mesmo. Não depois de descobrir que algumas primeiras vezes são portas que, uma vez atravessadas, nos levam a versões mais completas de nós mesmos. A primeira luz da manhã pintava o quarto em tons de ouro quando Camila abriu os olhos. Os lençóis de seda negra ainda guardavam o calor do corpo de Enzo, embora ele já não estivesse mais na cama. Seu perfume persistia no travesseiro, uma lembrança sensorial da noite que mudara tudo. O som de passos na varanda atraiu sua atenção. Envolvendo-se num robe de seda que encontrou cuidadosamente dobrado aos pés da cama, caminhou até a porta francesa que dava para o exterior. Enzo estava lá, observando o nascer do sol, uma xícara de café esquecida em suas mãos. Vestia apenas calças de linho pretas, seu torso nu revelando uma tapeçaria de tatuagens discretas que ela não tivera tempo de explorar na noite anterior. "Bom dia." Sua voz ainda rouca de sono o fez virar-se. O sorriso que surgiu em seus lábios era diferente de todos os outros que ela já vira. Mais suave, mais verdadeiro. "Você é diferente de tudo que já toquei", declarou ele sem preâmbulos, seus olhos verdes estudando cada detalhe de seu rosto com intensidade que a fez corar. Maria escolheu este momento para aparecer, carregando uma bandeja de café da manhã. Seu sorriso conhecedor fez Camila corar ainda mais, mas havia aprovação em seus olhos. "Os jornais, senhor", anunciou a governanta, depositando junto com a bandeja várias publicações do dia. Na primeira página de uma delas, uma foto chamou a atenção de Camila. Ela mesma, saindo da mansão Hotman na noite do jantar, amparada por Enzo. "Misteriosa jovem na casa de Enzo Mancini", gritava a manchete em letras garrafais. O texto, que seguia, era uma mistura de especulação e insinuações maliciosas. "Você vai negar que me conhece agora?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Uma pontada de insegurança atravessando seu peito, Enzo depositou sua xícara na mesa com um movimento preciso, aproximando-se dela com aquela graciosidade, felina que parecia natural nele. "Olhe para mim", pediu suavemente, suas mãos enquadrando o rosto dela. O beijo que seguiu foi diferente dos da noite anterior. Não havia urgência, apenas uma declaração silenciosa de intenções que fez seu coração disparar. "Deixe que falem", murmurou ele contra seus lábios. Palavras vazias não podem tocar o que é real. O café da manhã foi servido ali mesmo na varanda,
o sol agora completamente desperto pintando o jardim em tons vibrantes. Camila descobriu que adorava observar Enzo em momentos descontraídos como este. A forma como suas mãos fortes seguravam a xícara delicada. O modo como seus olhos se fechavam brevemente ao saborear algo que apreciava. Precisamos conversar sobre ontem, disse ele finalmente, seus olhos encontrando os dela com seriedade. Sobre o que acontece agora. O coração de Camila falhou uma batida. Era isso, o momento em que ele diria que foi maravilhoso, mas que não poderia continuar. Que ela era jovem demais, inexperiente demais. Quero você na minha vida, declarou ele, surpreendendo-a completamente. Não apenas na minha cama, não apenas como um segredo noturno. Quero você aqui, comigo, enfrentando o que vier. Mas ela hesitou, sua mente girando com as implicações. Sua reputação, sua posição, minha reputação, interrompeu ele com um sorriso irônico. É exatamente o que me permite fazer o que quero sem me importar com opiniões alheias. Maria apareceu novamente, desta vez com um telefone. Sua tia, senhorita, informou ela com expressão preocupada. Parece urgente. A conversa com Diana foi uma montanha-russa emocional. Sua tia alternava entre preocupação genuína e fascínio mal disfarçado com a situação. Os jornais estão loucos, informou ela, sua voz tremendo levemente. E Verônica? Bem, digamos que ela não está mais sendo convidada para os eventos sociais que tanto preza. Camila sentiu uma pontada de culpa, rapidamente substituída por compreensão quando Enzo murmurou. Consequências naturais de suas próprias ações. O resto da manhã passou como um sonho febril. Enzo tinha reuniões importantes que não podia adiar, mas insistiu que ela ficasse. Esta é sua casa agora, declarou ele simplesmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Foi apenas quando ele saiu que Camila realmente processou tudo o que havia acontecido. Suas mãos percorreram distraidamente as teclas do piano na sala de música, criando melodias que refletiam a tempestade de emoções em seu peito. Ele nunca trouxe ninguém para casa antes, comentou Maria, aparecendo silenciosamente com mais chá. Em todos estes anos você é a primeira. Por que eu? Perguntou Camila, a questão que não parava de girar em sua mente desde aquela primeira noite. A governanta sorriu, aquele sorriso conhecedor de quem viu muitas histórias se desenrolarem. Porque você o vê, respondeu ela simplesmente. Não, o império, não o poder, não a reputação. Você vê o homem. As horas se arrastaram até o retorno de Enzo. Quando ele finalmente chegou, já era noite, e Camila estava enrolada no sofá da biblioteca, perdida em um dos romances russos que encontrara nas estantes. Senti sua falta, declarou ele sem rodeios, sentando-se ao seu lado. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca vira antes. Também senti a sua, admitiu ela, deixando o livro de lado. É estranho como em tão pouco tempo. O tempo é irrelevante quando encontramos algo real, interrompeu ele suavemente, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula com reverência. O beijo que seguiu foi como voltar para casa. Familiar e novo ao mesmo tempo. Confortável, mas ainda eletrizante. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a para seu colo com uma urgência que fez seu coração disparar. Devemos ir para o quarto? Sussurrou ela contra seus lábios, seu corpo já respondendo ao toque dele de maneiras que a surpreendiam. Não, respondeu ele, sua voz rouca de desejo. Quero você aqui, cercada por histórias, como quando te encontrei pela primeira vez nesta biblioteca. Amanhã os encontrou entrelaçados no sofá, cobertos apenas por uma manta que Maria discretamente deixara durante a noite. O sol nascia diferente agora, não mais uma promessa de solidão, mas um convite para mais um dia juntos. No que está pensando? Perguntou ele, notando seu olhar distante. Em como a vida muda, respondeu ela honestamente. Em como algo que começou com humilhação pública se transformou em isto, murmurou ele,
beijando seu ombro nu. É apenas o começo. O som de saltos no mármore do corredor anunciou a chegada de alguém. Maria apareceu à porta, sua expressão normalmente calma substituída por preocupação. Senhor, disse ela hesitante. A imprensa está no portão. Dezenas deles. E... Ela fez uma pausa significativa. A senhora Verônica está dando uma entrevista ao vivo. Enzo se levantou em um movimento fluido, sua expressão endurecendo visivelmente. Ligue a televisão, ordenou ele, já alcançando seu telefone. Na tela, Verônica estava em seu elemento, lágrimas falsas manchando sua maquiagem impecável enquanto inventava uma história elaborada sobre como Camila havia seduzido seu caminho para a mansão Mancini. Não se preocupe, disse Enzo ao notar a palidez no rosto de Camila. Ela acabou de cometer seu último erro social. Seus dedos voavam sobre o teclado do celular, mensagens sendo enviadas em rápida sucessão. Em questões de minutos, a transmissão, ao vivo, foi interrompida abruptamente. Como... começou Camila, mas o sorriso predatório de Enzo a fez parar. Digamos, respondeu ele suavemente, que certos segredos da família Rothman acabam de se tornar públicos, particularmente aqueles envolvendo contas offshore e documentos falsificados. Camila deveria se sentir mal pela destruição que estava prestes a se abater sobre Verônica. Deveria sentir pena, remorso talvez. Mas tudo o que sentia era uma sensação de justiça poética. Venha, chamou Enzo, estendendo sua mão. Vamos dar a eles algo real para fotografar. O que quer dizer? Perguntou ela, aceitando sua mão e deixando-se ser guiada até a varanda principal. Quero dizer, respondeu ele, puxando-a para um beijo, que fez seu mundo girar, que é hora de mostrar a todos que você não é um segredo a ser escondido, é um tesouro a ser exibido. Os dias se transformaram em semanas, e a vida na mansão Mancini encontrou um ritmo próprio. As manhãs começavam com um café compartilhado na varanda. Tardes eram passadas entre a biblioteca e a sala de música. E as noites? As noites eram deles, apenas deles. Mas foi numa tarde particularmente tranquila que Camila notou algo diferente no comportamento de Enzo. Ele estava mais silencioso que o normal, seus olhos verdes perdidos em pensamentos distantes enquanto ela tocava piano. — O que foi? Perguntou ela suavemente, suas mãos pausando sobre as teclas. Você está diferente hoje. Enzo deixou escapar um suspiro pesado, aproximando-se do piano com aquela elegância felina que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Recebi uma ligação hoje cedo, começou ele hesitante, sobre meu passado. O silêncio que seguiu era denso de significados não ditos. Em todas essas semanas, Enzo nunca falara sobre seu passado, e Camila nunca pressionara. Antes de você, continuou ele, seus dedos traçando padrões invisíveis na madeira polida do piano, houve alguém que me fez jurar nunca mais me envolver emocionalmente. Camila sentiu seu coração apertar. Era isso, o momento que secretamente temia, quando o conto de fadas começaria a mostrar suas rachaduras. Ela usou tudo o que sabia sobre mim. A voz dele era baixa, controlada, mas carregava dor antiga. Cada segredo, cada vulnerabilidade, transformou meu império em escombros antes que eu percebesse o que estava acontecendo. Por isso você coleciona os segredos dos outros, compreendeu Camila subitamente, para nunca mais ser pego desprevenido. Sorriso triste brincou nos lábios dele. Irônico, não? O homem que construiu sua fortaleza com segredos alheios, agora completamente exposto diante de uma pianista que mal completou 18 anos. Camila se levantou do banco do piano, aproximando-se dele com passos hesitantes. Você me ajudou quando eu não tinha nada, disse ela suavemente. Mas agora tenho medo. Medo? Ele ergueu uma sobrancelha, seus olhos finalmente encontrando os dela. De te perder, confessou ela, sua voz tremendo levemente. De acordar um dia e descobrir que tudo isso foi apenas um sonho elaborado. Enzo a puxou para seus braços.
seu perfume familiar envolvendo-a como uma promessa. Você me deu, murmurou ele contra seus cabelos, o que nem o dinheiro pode comprar, vontade de viver novamente. O momento foi interrompido por Maria, trazendo a correspondência da tarde. Entre os envelopes, um desenho colorido chamou a atenção, de Camila, obra de uma das crianças do projeto social que haviam recentemente reativado juntos. O desenho mostrava 3 figuras, um homem alto de terno, uma mulher sorridente ao piano e uma criança entre eles. Na parte superior, em letra infantil desajeitada, estava escrito: Família Mancini. Enzo congelou ao ver a imagem, suas mãos tremendo levemente ao segurar o papel. Como... começou ele, sua voz rouca de emoção. As crianças veem coisas que tentamos esconder, comentou Maria suavemente antes de se retirar, deixando-os sozinhos com o desenho e todas as implicações que ele carregava. Assusta você? Perguntou Camila hesitante. A ideia de... família? Não é medo da ideia, respondeu ele após um longo momento. É medo de não merecer, de não ser suficiente. Camila pegou o desenho de suas mãos, colocando-o cuidadosamente sobre o piano. Sabe o que aprendi nestas semanas? Perguntou ela, suas mãos encontrando o rosto dele. Que às vezes o amor não precisa ser merecido. Ele simplesmente é. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Havia vulnerabilidade, havia medo, mas havia também uma promessa silenciosa de futuro. Como você faz isso? Murmurou ele contra seus lábios. Como consegue derrubar cada muro que construí com apenas algumas palavras? Talvez, sorriu ela, porque nunca tentei derrubar muro nenhum. Apenas mostrei que algumas portas podem ficar abertas. A noite caiu suavemente sobre a mansão, envolvendo-os em sua privacidade acolhedora. Na biblioteca, seu refúgio favorito, Camila se acomodou no colo de Enzo enquanto ele lia para ela em italiano, um hábito que haviam desenvolvido nas últimas semanas. Você se permitiria? Perguntou ela subitamente, interrompendo a leitura. Amar de novo, depois de perder tudo? Enzo fechou o livro lentamente, seus olhos verdes estudando-a com intensidade que ainda a fazia corar. Acho, respondeu ele finalmente, que já me permiti. A questão é, você está preparada para carregar o peso desse amor? Que peso? Pressionou ela, seu coração acelerando com a seriedade em sua voz. O peso de um homem quebrado, respondeu ele suavemente. Um homem que construiu um império com segredos e vingança, que aprendeu a confiar apenas em si mesmo, até você aparecer e mudar todas as regras do jogo. Camila sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se algo dentro dela finalmente fizesse sentido, como a última peça de um quebra-cabeça se encaixando em seu lugar. Talvez, disse ela, suas mãos, encontrando as dele. Seja exatamente por isso que estamos aqui. Você me ensinou a ser forte quando o mundo tentou me quebrar. Agora é minha vez de te ensinar que nem todas as quedas terminam em destruição. O som da chuva começando lá fora criava uma bolha de intimidade ao redor deles. Era como se o universo conspirasse para criar este momento perfeito de honestidade e vulnerabilidade. Você realmente não tem medo? Perguntou ele, suas mãos, grandes, enquadrando o rosto dela com gentileza que contrariava sua força. Tenho, admitiu ela. Tenho medo de não ser suficiente, de ser jovem demais, inexperiente demais. Tenho medo de acordar e descobrir que você percebeu que merecer alguém mais sofisticado, mais... Ele a silenciou com um beijo que tirou seu fôlego. Você é tudo, declarou ele contra seus lábios. Tudo que nunca soube que precisava até te encontrar. O desenho da criança ainda repousava sobre o piano, visível através da porta aberta da biblioteca. Aquela visão simples e inocente de família parecia agora mais uma profecia que um desejo infantil. Então ficamos assim? Perguntou ela,
um sorriso brincando em seus lábios. 2 corações assustados, tentando aprender a confiar novamente. Não, respondeu ele, um sorriso verdadeiro iluminando seu rosto. Ficamos como devemos ficar, juntos, enfrentando nossos medos um dia de cada vez. A chuva lá fora aumentou sua intensidade, mas dentro da biblioteca, envoltos no calor um do outro e nas promessas silenciosas que faziam, Camila e Enzo encontraram sua própria definição de paz. Era um amor improvável. O poderoso empresário marcado pelo passado e a jovem pianista que o ensinou a confiar novamente. Mas talvez fosse exatamente por isso que funcionava. Porque não tentavam consertar um ao outro, apenas ofereciam espaço seguro para que suas feridas cicatrizassem naturalmente. Sabia, comentou Maria na manhã seguinte, encontrando-os adormecidos, na biblioteca, que esta é a primeira vez em anos que o vejo dormir sem pesadelos? Camila observou o rosto relaxado de Enzo. Traços normalmente tensos, agora suavizados pelo sono. Algumas vezes, respondeu ela suavemente, precisamos nos permitir ser vulneráveis para finalmente encontrar força verdadeira. O desenho da criança encontrou seu lugar de honra na parede do escritório de Enzo. Não escondido entre documentos importantes, mas exposto orgulhosamente onde todos podiam ver. Era mais que um desenho agora. Era uma promessa, uma possibilidade, um futuro que ambos começavam a acreditar que mereciam. A dor atingiu Enzo sem aviso. Uma pontada aguda no peito, que o fez cambalear durante uma reunião importante, derrubando a xícara de café sobre documentos valiosos. Os executivos ao redor da mesa congelaram, observando com horror seu rosto, normalmente controlado contorcer-se em agonia. Camila estava no conservatório, dando aula voluntária para crianças do projeto social, quando recebeu a ligação. A voz de Maria tremia de uma maneira que nunca ouvira antes. Ele está no hospital. É grave. O trajeto até o hospital particular foi um borrão de luzes vermelhas e orações silenciosas. Seus dedos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Cada semáforo vermelho uma tortura de segundos intermináveis. O médico, Dr. Alexandre, cardiologista renomado, a aguardava no corredor asséptico da UTI. Seu rosto grave fez o coração de Camila falhar uma batida. Ele está estável, começou o médico, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas a situação é delicada. O estresse dos últimos anos, a falta de acompanhamento médico, tudo isso contribuiu para uma condição cardíaca séria. Mas existe tratamento? Perguntou ela, sua voz tremendo levemente. Alguma coisa que possamos fazer? Cirurgia, respondeu o médico. Complexa, mas com boas chances de sucesso. Ele fez uma pausa significativa. O problema é que ele está se recusando. A notícia atingiu Camila como um soco no estômago. Como assim se recusando? Ele não pode... Pode entrar e tentar conversar com ele, sugeriu o Dr. Alexandre gentilmente. Talvez você consiga fazê-lo mudar de ideia. O quarto era um estudo em tecnologia médica. Monitores, tubos, aparelhos que emitiam bips ritmados. Mas foram os olhos de Enzo que capturaram sua atenção imediatamente. Aquele verde intenso que tanto amava, agora nublado por algo que parecia muito com medo. Não deveria ter vindo, disse ele, sua voz mais rouca que o normal. Não quero que me veja assim. Assim como? Desafiou ela, aproximando-se da cama. Humano? Vulnerável? É isso que tanto te assusta? Um sorriso fraco brincou nos lábios dele. Sempre tão direta. É uma das coisas que amo em você. Então me escute. Diretamente agora. Sua voz tremeu com emoção contida. Você precisa fazer a cirurgia. Não. A resposta dele foi imediata, categórica. Já passei tempo demais em hospitais. Vi demais. Senti demais. Camila sentou-se na beira da cama, suas mãos encontrando as dele entre os tubos e sensores. É por causa dela? Da mulher que te traiu? O silêncio dele foi resposta suficiente. Ela te fez desistir uma vez, continuou Camila,
lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Não deixe que te faça desistir novamente. Não é tão simples, murmurou ele, seus dedos apertando levemente os dela. O risco. A vida é risco, explodiu ela, sua voz ecoando pelo quarto. Cada dia é um risco. Cada vez que respiramos, cada vez que amamos, tudo é risco. Os monitores registraram uma aceleração nos batimentos cardíacos dele. Uma enfermeira. Colocou a cabeça para dentro do quarto, preocupada, mas Camila a dispensou com um gesto. Você me ensinou a viver, continuou ela, mais suavemente agora. Me mostrou que existe beleza além da dor, força além do medo. Agora é sua vez de aprender essa lição. Enzo fechou os olhos, uma única lágrima escapando pelo canto. Tenho medo, admitiu ele finalmente. Não da morte, mas de começar algo com você e não poder terminar. Então viva, implorou ela, suas mãos enquadrando o rosto dele. Viva para terminar cada história que começamos, para compor cada música que ainda não escrevemos juntos. Os olhos dele se abriram, encontrando os dela com aquela intensidade que fazia seu coração disparar. Você realmente acredita tanto assim em nós? Acredito em você, respondeu ela simplesmente. Acredito no homem que me viu quando todos os outros apenas me julgaram, que me protegeu quando eu mais precisava, que me ensinou que amor verdadeiro começa com respeito. Um longo momento se passou, preenchido apenas pelo bip ritmado dos monitores. Então, lentamente, Enzo assentiu. Com uma condição, disse ele, sua voz rouca de emoção. Prometa que vai me esperar, com as crianças do projeto no jardim da mansão. Camila sentiu seu coração expandir com amor e alívio. Vamos estar lá, prometeu ela. Todos os dias, até você voltar. Os preparativos para a cirurgia começaram imediatamente. Dr. Alexandre não queria perder tempo. Consciente da gravidade da situação, a equipe médica entrava e saía do quarto, realizando exames, ajustando medicações. Maria chegou trazendo uma muda de roupas para Camila e notícias do projeto social. As crianças haviam feito desenhos para tio Enzo, dezenas deles, coloridos e cheios de esperança. Olha só, sorriu Camila, mostrando os desenhos para ele. Quantos motivos para voltar. A noite antes da cirurgia foi longa. Camila se recusou a deixar o quarto, dormindo na poltrona desconfortável ao lado da cama. Suas mãos permaneciam entrelaçadas com as dele, como se o contato físico pudesse ancorá-lo à vida. Se algo acontecer, começou ele em determinado momento, mas ela o interrompeu com um beijo suave. Não, disse firmemente. Nada vai acontecer. Você ainda tem muito a me ensinar sobre vida, amor e coragem. As primeiras luzes da manhã trouxeram a equipe cirúrgica. Dr. Alexandre estava confiante, seus olhos experientes avaliando os últimos exames com aprovação. Está na hora, anunciou ele gentilmente. Camila se inclinou, seus lábios encontrando os de Enzo em um beijo que carregava promessas de futuro. Vou estar aqui quando você acordar, sussurrou contra seus lábios. Eu sei, respondeu ele, seus olhos verdes memorizando cada detalhe de seu rosto. Você sempre esteve, mesmo quando eu tentava te afastar. As portas do centro cirúrgico se fecharam com um som definitivo, deixando Camila sozinha com suas orações e esperanças. As horas que se seguiram foram as mais longas de sua vida. Maria apareceu em determinado momento com café e algo para comer, mas Camila mal tocou na comida. Seu corpo inteiro estava focado na espera, cada minuto uma eternidade de possibilidades. Foi quase noite quando o Dr. Alexandre finalmente apareceu, seu rosto cansado, mas satisfeito. A cirurgia foi um sucesso, anunciou ele. Ele é um lutador. O alívio que inundou Camila foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Maria a amparou, rapidamente guiando-a até uma cadeira. Quando posso vê-lo? Perguntou ela assim que recuperou o fôlego. Em breve, prometeu o médico. Ele já está perguntando por você. Na recuperação,
Enzo estava pálido, mas consciente. Seus olhos se iluminaram quando ela entrou no quarto, um sorriso fraco, mas genuíno surgindo em seus lábios. Você conseguiu, sussurrou ela, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Nós conseguimos, corrigiu ele suavemente. Você me deu força quando eu achava que não tinha mais nenhuma. O sol se punha lá fora, pintando o quarto com tons dourados que pareciam promessas de dias melhores. No jardim da mansão, as crianças do projeto aguardavam notícias, suas orações inocentes misturando-se com as de Camila em uma sinfonia de esperança. E ali, naquele quarto de hospital que testemunhara tanto medo e tanta coragem, Enzo e Camila encontraram uma nova dimensão de seu amor, uma que transcendia o físico, que falava de almas que escolhem ficar, de corações que decidem lutar, de um futuro que vale cada risco. A nova casa deles era diferente da mansão Mancini, menor, mais acolhedora, escolhida em conjunto após longas discussões sobre recomeços e novos capítulos. O piano de cauda ocupava lugar de honra na sala principal, suas teclas de marfim capturando a luz dourada do entardecer. Camila deixava seus dedos dançarem sobre as teclas, criando melodias que falavam de amor, de crescimento, de transformação. Não eram mais as composições hesitantes de antes. Agora carregavam confiança, maturidade, a certeza de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. O perfume familiar de sândalo anunciou a chegada de Enzo antes mesmo que suas mãos encontrassem os ombros dela. Seus lábios roçaram sua nuca em um beijo suave que ainda, depois de todos esses meses, fazia seu coração disparar. Composição nova? Perguntou ele, sua voz grave carregando aquele tom de admiração que sempre reservava para seus talentos musicais. Uma história em notas, respondeu ela, deixando a melodia fluir naturalmente. Nossa história. Enzo se sentou ao seu lado no banco do piano, seus dedos ocasionalmente tocando algumas notas graves que complementavam perfeitamente sua melodia, como tudo neles, uma dança sincronizada que parecia predestinada. Eu te vi primeiro, murmurou ele, seus olhos verdes fixos nela com intensidade que ainda a fazia corar, quando todos só enxergavam sua virgindade. A palavra que uma vez fora usada para humilhá-la, agora não carregava nenhum peso negativo. Era apenas um capítulo em sua história, uma porta que escolhera atravessar com alguém que a respeitava completamente. E eu senti você, respondeu ela suavemente, suas mãos ainda criando música, antes mesmo de te entender. O anel repousava em uma caixa de veludo sobre o piano, não um símbolo de posse, mas uma promessa de parceria. A pedra não era ostensiva, mas tinha profundidade, história, significado, como o amor que representava. Sabe o que mais amo em você? Perguntou Enzo, seus dedos se entrelaçando com os dela sobre as teclas. A forma como transformou cada tentativa de te diminuir em motivo para crescer. Camila sorriu, lembrando-se do caminho que os trouxera até ali. A humilhação pública que se transformara em resgate, o medo que se tornara coragem, a inexperiência que florira em autoconhecimento. Você me ensinou isso, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Me mostrou que nossa história começa quando escolhemos escrevê-la, não quando outros tentam defini-la. A luz do sol poente atravessava as janelas francesas, criando padrões, dourados que dançavam sobre eles como bênçãos silenciosas. No jardim, as rosas que haviam plantado juntos começavam a desabrochar, vermelhas como paixão, brancas como recomeço. Lembra daquela noite? Perguntou ele, um sorriso brincando em seus lábios. Quando você me perguntou por que te escolhi, como poderia esquecer? A pergunta que carregava todo o seu medo, toda a sua insegurança. Por que uma jovem inexperiente, quando ele poderia ter qualquer pessoa? Agora sei a resposta, continuou ele, seus dedos traçando padrões suaves em sua pele. Não foi escolha, foi reconhecimento. Como encontrar uma parte de si mesmo que nem sabia que estava procurando. A música sob seus dedos mudou, transformando-se em algo novo, não mais apenas sua composição ou a dele,
mas uma melodia que pertencia aos dois, que contava a história de como duas almas quebradas podem se completar perfeitamente. O mundo lá fora ainda fala, você sabe, comentou ela, referindo-se aos ocasionais artigos de revista que ainda tentavam criar escândalo sobre seu relacionamento. Sobre nossa diferença de idade, sobre como tudo aconteceu. Deixe que falem, cortou ele suavemente. Eles só conhecem as manchetes. Nós vivemos a história real. O anel na caixa de veludo captou um raio de sol, lançando pequenos arco-íris pela sala. Não era uma proposta tradicional. Eles já haviam conversado sobre isso, planejado juntos, escolhido o momento perfeito. Pronta? Perguntou ele, alcançando a caixa com aquelas mãos fortes que ela aprendera a amar, tanto pelos momentos de gentileza quanto pelos de paixão. Desde aquela primeira noite, respondeu ela, deixando a música morrer suavemente. Desde que você me mostrou que algumas quedas nos levam exatamente onde precisamos estar. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como tudo entre eles, uma combinação de planejamento cuidadoso e destino inevitável. A pedra captava a luz e a transformava em algo mais profundo, mais significativo, como o amor deles. Sabia, disse ele, seus lábios encontrando os dela em um beijo suave, que aquela menina assustada no jantar carregava mais força que todos naquele salão juntos? Camila sorriu contra seus lábios, lembrando-se de como se sentira pequena, insignificante, naquela noite que parecia ter acontecido em outra vida. Você me ensinou a ver essa força. Não, corrigiu ele, suas mãos enquadrando seu rosto com reverência. Eu apenas criei o espaço seguro para que você descobrisse por si mesma. O sol finalmente se pôs, mas eles permaneceram ali, envoltos no crepúsculo e nas promessas silenciosas, que faziam um ao outro. O piano aguardava pacientemente, teclas ainda mornas do calor de seus dedos, pronto para mais uma música, mais uma história. O que você vê? Perguntou ela suavemente. Quando olha para nosso futuro. Enzo sorriu, aquele sorriso raro e precioso que ela sabia ser reservado apenas para ela. Vejo música, respondeu ele. Vejo manhãs preguiçosas e noites apaixonadas. Vejo discussões sobre livros e reconciliações ao piano. Vejo uma vida construída não sobre expectativas alheias, mas sobre escolhas nossas. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu além das janelas, como plateia silenciosa para este momento que marcava não um final, mas um novo começo. E sabe o que mais vejo? Continuou ele, seus dedos brincando com o anel em sua mão. Vejo a garota que transformou humilhação em triunfo, medo em coragem, solidão em família. Vejo a mulher que me ensinou que algumas primeiras vezes não tem nada a ver com experiência física, e tudo a ver com permitir que seu coração seja tocado de maneiras completamente novas. Camila sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, não de tristeza ou medo, mas de uma felicidade tão profunda que transbordava em forma líquida. Nós somos uma composição única, murmurou ela, suas mãos encontrando as teclas do piano novamente. Uma melodia que ninguém mais poderia criar. A música que surgiu então era nova e antiga ao mesmo tempo. Carregava ecos daquela primeira noite, quando ela tocara sem saber que estava sendo ouvida, mas também trazia todas as notas que haviam, compartilhado desde então. Era uma sinfonia de amor, respeito, crescimento e promessas. E ali, naquela sala que testemunhava mais um capítulo de sua história, Camila e Enzo encontraram a certeza que alguns amores não precisam de explicação ou justificativa. Eles simplesmente são, tão naturais quanto o pôr do sol, tão inevitáveis quanto a música que nasce quando duas almas encontram sua harmonia perfeita.